Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, à nossa quinta aula do curso online de cálculo pelo Painless Math. E hoje nós vamos falar, nossa aula também vai ser curtinha, mas nós vamos falar de duas coisas muito importantes, que são a derivada de funções trigonométricas, e a regra da cadeia. A regra da cadeia nada mais é que um tipo de derivada quando as funções, que nós vamos derivar são compostas. Então, a regra da cadeia ela é muito importante e todas as outras propriedades de derivadas juntas que a gente viu das funções especiais até agora, elas nos dão um leque muito importante de que agora a gente, a partir da regra da cadeia e de todas as outras propriedades de derivadas, a gente vai conseguir derivar qualquer função do mundinho todo que a gente tiver, tá bom? Então, esses tópicos são muito, muito importantes. Eu vou começar primeiro a falar das derivadas de funções trigonométricas, qual é a derivada do seno, do cosseno, e depois a gente vai finalizar a aula com a teoria e alguns exemplos da regra da cadeia, Inclusive, nós vamos demonstrar a fórmula da regra da cadeia. A gente tem a fórmula da derivada da soma, do produto, da razão, entre funções, da diferença, entre várias outras que nós já provamos na aula 4. E a regra da cadeia, ela é mais uma regrinha para a gente quando nós tivermos uma função composta, como que a gente deriva uma função composta, tá bom? Bom, mas antes eu vou começar a falar das funções trigonométricas, Essas funções que os alunos têm tanto problema, mas acho que a gente devia dar uma chance para elas, Às vezes, eu sempre costumo falar com vocês que a gente tem medo do novo, Ou algum trauma de alguma coisa que a gente viu e não entendeu. Então, na verdade, o nosso medo, é do desconhecido, Mesmo sendo por um motivo ou por outro, o desconhecido deixa a gente com medo. Mas eu acho que a gente devia dar uma chance para as funções trigonométricas, tá bom? Antes de falar das propriedades da derivada do seno, do cosseno, para eu demonstrar alguns exemplos para vocês, nós vamos precisar de dois lemas, que na verdade nada mais são que dois exercícios de limite que nós vamos fazer juntos, Que durante as demonstrações da derivada do seno, do cosseno, eu vou usar. Para não ficar chamando na demonstração várias coisas ao mesmo tempo, eu decidi fazer esses dois exercícios de limites como lema, e aí quando a gente precisar deles na demonstração, por exemplo, da derivada do seno, a gente chama via lema, tá bom? Para não ficar muito grande, muito pesada a demonstração, ok? Bom, então, o primeiro exercicinho, o primeiro lema que a gente vai ver hoje, vai ser um dos limites fundamentais, que é o do seno, que ele fala o seguinte: se o limite de seno de θ sobre θ que o limite de seno de θ sobre θ quando θ tende a zero é 1. Nós estamos acostumados, vocês podem pensar assim também, limite de x tendendo a zero e seno de x sobre x é igual a 1, tá? Então, para quem não gosta do θ, é que em geral, quando a gente está trabalhando com seno, a gente trabalha com o seno de um ângulo. Mas vocês sabem que o x é um ângulo, então você pode chamar de θ, de x, de laranja, de qualquer coisa que você quiser, tá bom? Ok, eu vou para a minha demonstração, como eu já tinha chamado θ ao invés de x, eu vou continuar usando θ. Mas eu acho que vocês já estão familiarizados com os termos da matemática. Bom, para provar esse primeiro lema, para achar que esse limite de fato é 1, nós vamos precisar de um pedaço da construção geométrica do seno. Então, aqui eu estou considerando a circunferência unitária, tá? E escolhi um ângulo θ entre 0 e π sobre 2. Ou seja, no primeiro quadrante aqui que eu estou fazendo esse triângulo, tá, gente?
A gente podia ter usado outros, mas por questão de facilidade na demonstração e tal, e talvez não mexer com um sinal desnecessário, a gente usa a construção no primeiro quadrante, tá bom? Mas nada além disso. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu peguei um ângulo θ entre 0 e π/2, tá? Que é o que eu tô falando que eu peguei aqui. E considerei algumas construções. Por exemplo, eu peguei aqui o seno, que eu vou usar, a tangente, né? Então, tudo por o cosseno, tudo por definição, tá? Para a construção geométrica que a gente vai fazer aqui, ok? Então, vamos lá. Então, considerando esse θ entre 0 e π/2, vamos observar o seguinte na nossa construção. Eu estou afirmando para vocês que esse comprimento aqui BC, tá? Deixa eu pegar outra cor. Esse comprimento aqui BC, que eu estou passando o roxinho, ele é menor que esse comprimento AB. Por quê? Bom, se você pegar esse triângulo aqui, ABC, você vai ver que o comprimento AB, né, do segmento AB, ele é maior que o BC, porque ele é a hipotenusa desse triângulo em roxo aqui que eu fiz, certo? Deixa eu apagar para não ficar estragando muito o desenho. Tá? Então, por isso que o comprimento do segmento BC é menor do que o AB, porque o triângulo ABC é um triângulo retângulo e o comprimento AB é a hipotenusa desse triângulo, tá bom? Bom, a hipotenusa desse triângulo, que é o comprimento AB, vocês podem observar que ele é menor que o arco AB. Porque o arco AB é exatamente o arco feito pelo ângulo θ, tá? E esse cara aqui, esse arco, esse comprimento aqui, claramente é menor que o comprimento de AD, esse comprimento aqui, desse segmento, né? Esse arco, esse comprimento é menor que esse. E esse aqui nada mais é, esse comprimento AD, nada mais é que a tangente de θ, tá? Então, só para simplificar aqui, eu vou escrever maior. Então, o BC, comprimento de BC, é menor que o comprimento de AB, isso porque o triângulo ABC é um triângulo retângulo e o comprimento AB é a hipotenusa, né? Então, a hipotenusa é maior do que o cateto, né? Esse comprimento, essa hipotenusa, eu só estou falando tudo de novo, tá? Essa hipotenusa AB é menor que o comprimento do arco AB, que é exatamente o θ, tá bom? E esse pedacinho aqui, o arco que me dá o θ, esse comprimento é menor que o comprimento de AD, que é a tangente, tá bom? Então, eu tô aqui, ó. Só para escrever melhor, que aí a gente tá nesse passinho aqui, tá? Tudo bem? Bom, gente, mas deixa eu apagar aqui de novo esses rabisqueiros do desenho. Pela construção da trigonometria, quem é o comprimento BC? Esse cara aqui. BC nada mais é que o seno desse θ, né? Na construção. Esse cara é o seno de θ, certo? Então, isso implica o quê? Que, ó, eu tenho desigualdades aqui, né? Eu tô falando para vocês que o seno de θ, que é o comprimento de BC, é menor que o θ, que é menor que a tangente. Só deu uma melhoradinha, tá bom? E isso, né, com θ pertencente ao 0 π/2, certo? Bom, gente, mas o ângulo θ entre 0 e π/2, o seno é positivo, né?
o seno de θ é positivo para θ pertencente a 0 a π sobre 2. Tá? Aqui, gente, vamos considerar assim. Porque o seno de 0 é 0, né? Então, vamos tirar o 0 e o π sobre 2, tá bom? O seno... Oxi. Que θ pertence... Eu não sei por que ele faz isso. Mas eu ainda estou aprendendo a mexer nesse aplicativo complicadinho. Com θ pertencente a 0 π sobre 2 aberto, tá, gente? Por que eu tô pedindo isso para vocês considerar aberto? Porque eu quero passar seno de θ dividindo nessa expressão aqui, tá? E eu não posso dividir ninguém por 0, né? Então, por isso que eu pedi aqui para a gente consertar e pegar θ entre 0 e π sobre 2. No primeiro quadrante, mas que não seja o extremo nem o 0 nem o π sobre 2, tá bom? Bom, por que eu estou falando isso? Porque dividir essa expressão aqui por seno de θ, todos os membros, né? É a mesma coisa que eu multiplicar por 1 sobre seno de θ, a tangente é seno de θ sobre cosseno de θ, né? Tudo bem, gente? E, gente, eu tô querendo multiplicar por um cara positivo, né? Porque se seno de θ é positivo aqui, 1 sobre seno de θ também é positivo. Por quê? Porque quando eu multiplico uma desigualdade por um número positivo, a gente não altera o sinal da desigualdade, né? Lembra que a gente tem a propriedade assim, se A é menor que B e o C é um número positivo, então CA também vai ser menor que CB, né? Então, ou seja, multiplicar uma desigualdade por um número positivo não altera, né, a desigualdade, ok? Se fosse negativo, mudaria. Então, a construção está sendo de propósito por causa disso. Bom, multiplicando por 1 sobre seno, que é positivo, em todos os termos dessa expressão aqui, não altera o sinal da desigualdade, e aqui eu posso simplificar, né, ó. Cancela esse, vai ficar 1, aqui vai ficar θ sobre seno de θ, e aqui eu vou cancelar esse seno com esse seno, vai sobrar 1 sobre cosseno de θ, certo? Deixa eu apagar aqui porque eu sou... espaçosa, né? Ai, peraí. Acho que esse aqui é mais rápido. Isso. Então, a gente tá aqui, ok? Então, eu venho para cá. Então, eu tenho 1 menor que θ sobre seno de θ, que é menor que 1 sobre cosseno de θ, tá? Com θ 0 π sobre 2. Bom, gente, eu tenho uma outra propriedade de desigualdade. Quando A é menor que B, tá? 1 sobre A é maior que 1 sobre B, tá? Então, quando eu pego o inverso, a gente altera o sinal da desigualdade. E é essa a propriedade que a gente vai usar aqui. Então, vai ficar 1 sobre 1, né, com o inverso dele mesmo, maior que seno de θ sobre θ, que é maior que 1 sobre cosseno. Opa, perdão. Perdão, porque eu inverti, né? Vai ser maior que 1 sobre cosseno, que vai dar cosseno, né? Vai ficar assim, ó, 1 sobre cosseno, e isso, o inverso dele, né? 1 sobre cosseno, que é o primeiro vezes o inverso do segundo, que dá o cosseno,
tá? Foi isso que eu fiz aqui. Ok. Aí, para ficar bonitinho, que a gente está acostumado, né? Na verdade, não só bonitinho, mas eu estou fazendo essa construção para a gente usar o teorema do confronto, que a gente já viu, ou o teorema do sanduíche, né? Então, eu vou ter cosseno de θ. O cosseno de θ é menor que o seno de θ sobre θ, só estou reescrevendo, que é menor que 1, tá? Então, agora eu vou aplicar o limite de θ tendendo a zero nessa expressão. Então, eu tenho que fazer isso para todo mundo, né? Bom, veja bem. O limite do cosseno, quando o θ tende a zero, esse cara vai para 1, né? Porque o cosseno de zero é 1. A gente não tem determinação nenhuma. O limite de uma constante, independente da variável, é a própria constante. Então, isso aqui também está indo para 1. Bom, pelo teorema do sanduíche, o que a gente vai ter? Que o limite do meio, do termo do meio, vai coincidir com o valor do limite dos extremos, que são iguais e valem 1, não é isso? E não era o limite desse cara que a gente queria? É 1 pelo teorema do confronto. Então, gente, aqui a parte mais chatinha, mas totalmente necessária, né? É lembrar dessa construção geométrica do nosso desenho, né? Mas são todas as definições de funções trigonométricas simples. Eu já sei que vocês têm um trauminha, então eu vou passar um materialzinho extra para vocês lerem, para fazer a lista de exercício dessa aula, tá? E aí a gente tem o resultado, porque nada mais é que essa construção foi necessária para a gente chegar nesse cara aqui. Usamos algumas propriedades básicas que a gente vê no ensino médio, e caso vocês não tenham visto, vocês nos procurem, né, a coordenação, para a gente conversar sobre isso, até eu chegar nessa expressão aqui e passar o limite, porque eu construí isso como vocês fizeram em vários exercícios da lista de exercício, quando tinha o teorema do confronto, majorar, né, em desigualdades, para que os extremos sejam conhecidos e eu garantir o limite do meio, né? Então, super bonitinho. A construção, claro, né, gente, que essa construção foi, não, do nada, né? Alguém pensou com calma, tal, e saiu o resultado. Pode ser que em outros livros vocês possam encontrar uma demonstração diferente para essa, também não tem problema nenhum, ok? Mas eu achei muito interessante a gente trabalhar com geometria, porque a geometria, apesar dela não provar nada para a gente conseguiu escrever, né, analiticamente, o que a gente queria e conseguir de fato provar, né? Desenho não prova nada, mas ele ajuda a gente a demonstrar as coisas. Ok. Deixa eu colocar esse aqui pra cá, que eu não sei porque que ele foi. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem o primeiro lema, né? Que é o limite fundamental. E quando a gente aprender mais pra frente, né? Na verdade, não tão mais pra frente, em breve, a gente usa a regra do L'Hopital. Esses limites também são mais fáceis, não precisam dessas construções para a gente demonstrar. Mas eu acho que é muito importante, uma vez na vida, a gente ver essas demonstrações, essas construções geométricas que são interessantíssimas. Então, só não esqueçam aqui, né, de mudar que θ pertence a 0 sobre π sobre 2, tirando os extremos, tá? Aberto, que eu coloquei fechado aqui, ok? Aqui também, tá bom? Ok, gente, então eu vou pegar e vamos
para o próximo lema. E aí, finalizando o próximo lema, a gente vai para as derivadas de funções trigonométricas, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro lema que a gente demonstrou foi encontrar que o valor do limite, quando θ tende a zero, de seno de θ sobre θ é 1, tá bom? Agora, para o próximo lema, eu vou mostrar para vocês, ó, duas linhazinhas de demonstração, tá? Na verdade, eu fico usando o termo demonstração para vocês acostumarem, mas nada mais é que um exercício de cálculo de limite, que vocês já fizeram coisa muito pior, tá? Com funções mais elaboradas, eu digo. Bom, o segundo lema aqui, ele me fala o seguinte, então o lema 1, vou colocar aqui que o limite de θ tendendo a zero de seno de θ sobre θ é 1, que é o que a gente acabou de fazer. O lema 2 é esse que está aqui, que eu vou copiar aqui, o limite de θ tendendo a zero de cosseno de θ menos 1 sobre θ é zero, tá? Por que eu estou fazendo esses dois? Porque a gente vai usar esses dois exercícios nas demonstrações da derivada, como eu disse, tá bom? Bom, olha só que simples. Então, vamos pegar aqui o limite de θ tendendo a zero de cosseno de θ menos 1 sobre θ, ok? Bom, essa primeira parte aqui, eu estou multiplicando esse termo pelo termo cosseno de θ mais 1 sobre cosseno de θ mais 1, que nada mais é multiplicar esse termo aqui por 1, né? Esse valor aqui vale 1. É um 1 esquisito? É, mas é um 1, né? Então, foi o que eu fiz aqui. Cosseno de θ menos 1 sobre θ, que multiplica cosseno de θ mais 1. Vou pôr assim, tá? Cosseno de θ mais 1. Porque quando a gente multiplicar aqui em cima, precisa aplicar distributiva nesse cara, né? E aqui também. Então, que é o próximo passo que a gente vai fazer. Aqui em cima, eu tenho que multiplicar o cosseno com o cosseno com 1, o menos 1 com o cosseno e o menos 1 com o 1, né? Aplicar distributiva no numerador. Então, vai ficar cosseno quadrado de θ menos 1, certo? Sobre θ que multiplica cosseno de θ mais 1. Vou deixar assim só, ok? Esse carinha aqui, gente, a gente tem uma regra, né, uma expressão fundamental de trigonometria, que é que seno quadrado mais cosseno quadrado de θ é 1, certo? Então, eu posso escrever, ver se vocês concordam comigo. Cosseno de θ menos 1, joguei o menos 1 para cá, é igual, e vou jogar o seno para cá, igual a menos seno de θ, quadrado, né? Menos seno quadrado de θ. Então, essa expressão do numerador aqui, eu posso simplificar por menos seno quadrado de θ. Ok? Bom, aí eu vou separar. Deixa eu colocar um quadradinho aqui, só para não misturar no meio da demonstração. Quadradinho foi engraçado, né? Porque não parece nem um retângulo, quanto mais um quadrado. O limite de θ tendendo a zero, agora eu vou separar assim, ó. Menos seno de θ, seno ao quadrado de θ sobre θ, que multiplica 1 sobre cosseno de θ mais 1. Tá bom, gente? Bem, isso aqui, novamente falando, é o limite de um produto. E a gente pode quebrar no produto dos limites, C e somente C, os limites de cada termo existem, né? Ou seja, vale um número real. Bom, quando o limite de θ tende a zero? Quando o limite de θ tendendo a zero dessa expressão vai para onde? Isso aqui não tem determinação nenhuma, porque cosseno de zero vai para 1. Então, isso aqui vai para
Ah, eu vou simplificar mais um pouquinho, tá? Na verdade, eu vou separar assim, ó. Desculpa, gente. É só uma passagem a mais que eu comi aqui, tá bom? Seno de teta, porque não é seno quadrado que eu tinha, mas eu quero usar o lema 1, né, sem o quadrado. Então, eu vou separar os senos que eu tenho, tá bom? Então, eu vou pegar esse mais aqui, vou jogar aqui, tá? E eu transformei nessa expressão. Bom, mas voltando à mesma coisa, quando eu faço θ tender a zero, esse termo aqui, ele vai para 0/2, que é zero, né? Então, não tem determinação nenhuma. O limite de θ tendendo a zero de seno de θ sobre θ é o lema 1, que a gente provou há alguns instantes atrás, né? Então, esse aqui está indo para zero e esse aqui está indo para 1. Então, eu posso quebrar no limite e no produto e isso aqui dá zero. E acabou, né? É só um exercicinho mesmo. É até forte demais chamar de lema, mas eu quero que vocês se acostumem quando vocês verem um tipo de teorema ou proposição. Às vezes a gente acha que é uma coisa muito cabeluda e pode ser que não seja, tá? Não que tudo na vida, né, todas as demonstrações são flores. Vocês percebam que o lema 1 precisou de uma construçãozinha geométrica, mas também não era nada que a gente não conseguisse acompanhar, né? Em qualquer coisa vocês procurem a gente. Então, a gente já provou esses dois lemas. Por que eu estou fazendo isso? Porque na derivada, agora entrando na matéria mesmo, né? De funções trigonométricas, eu trouxe uns exemplos para calcular com vocês que eu vou precisar desses lemas, tá bom? O primeiro, por exemplo, é essa propriedade falando o seguinte, que se a f de x for o seno, então a derivada dessa função vai ser o cosseno, tá? Bom, vamos demonstrar, né? Eu quero encontrar, então, por hipótese, eu tenho que a função f de x é seno. Eu quero descobrir, né? Quero provar que a derivada dela é o cosseno. Então, eu preciso descobrir isso, né? Bom, qual que é a definição da derivada de uma função? É o limite. Uma das três equivalentes lá, né? Eu vou pegar f de x mais h menos f de x sobre h. Vocês já estão carecas de calcular também, né? Devido às listas bem extensas. Quem é f de x mais h? É o seno de x mais h. Menos o seno de x, que é a f de x, sobre h, tá? Aí, a gente lembra também de uma identidade trigonométrica que o seno de x mais h é seno de x vezes cosseno de h mais seno de h vezes cosseno de x, tá? E isso a gente guarda no coração agora, mas no material que eu vou enviar para vocês, vai ter a demonstração lá, tá bom? E aí eu vou substituir o seno de x mais h menos o seno de x mais h por essa expressão estrela aqui, que foi o que eu fiz aqui embaixo. Eu estou copiando de novo porque eu não sei se está dando muito para ver a expressão aqui, que essa digitalização não ficou muito boa, peço desculpas. Então, voltando aqui, tá? Na nossa demonstração, na f' de x, eu vou substituir esse cara por estrelinha, tá? Estrelinha é essa expressão aqui. Então, vai ficar seno de x cosseno de h mais seno de h cosseno de x menos seno de x sobre h, tá? Esse termo aqui e esse termo aqui, opa, e aqui é um limite, né? Sem comer o limite. Esse termo aqui e esse termo aqui, eles têm seno de x. Então, eu vou colocar os dois, nesses dois termos, o seno de x em evidência, tá? Vai ficar cosseno de h menos 1, tá? Esse aqui eu vou deixar do jeito que ele tá.
e sobre H. Bom, essa expressão eu posso dar uma simplificadinha nela ainda, tá? Que é o seno de x cosseno de H menos 1 sobre H, mais seno de H cosseno de x sobre H, tá bom? E isso aqui tá tudo dentro do limite, certo? Aí, de novo, gente, para eu quebrar esse limite no limite da soma, eu tenho que o limite para h tendendo a zero de todos os termos dessa soma tem que existir, né? E aí, o que, que a gente tem? Vamos analisar esse aqui. Esse aqui, o limite de h tendendo a zero do seno de x, o x não depende de h. Então, é como se ele estivesse sendo uma constante aqui. Então, ele fica quietinho, né? Não altera nada. O limite do h tendendo a zero, porque isso aqui é um produto, né, gente? O limite de h tendendo a zero é o cosseno de h menos 1 sobre h, é exatamente o lema 2 que a gente calculou, que está indo para zero. Então, esse pedaço aqui, ele está indo para seno de x vezes zero, que não é indeterminação nenhuma, está bem definido, porque isso vale zero, né? Porque o limite está dependendo de h e não de x. Esse outro aqui, esse outro termo, eu tenho seno de h cosseno de x sobre h. O cosseno de x, né? De novo, o x não depende de h, então isso aqui está indo para cosseno de x mesmo, como se fosse uma constante, né? Porque não depende do h. E o limite de seno de h sobre h, pelo lema 1, está indo para 1. Então, isso aqui está indo para 1 vezes cosseno de x. Então, existe o limite das duas expressões, né? Estão bem definidas. Posso quebrar esse limite aqui no limite da soma, que vai ser seno de x vezes zero, mais 1 vezes cosseno de x. Esse cara é zero e esse cara é cosseno de x. Então, olha o que a gente encontrou. A gente tinha que f de x era o seno de x. E a gente encontrou que a derivada de seno de x é o cosseno de x. Como a gente queria, né? Aqui. Então, vocês perceberam que essa demonstração ficou muito simples porque eu separei esses exemplos aqui que nós usamos, essas ferramentas, na verdade não exemplos, né? Antes separado. Imagina se eu fosse fazer o cálculo do lema 1 e do lema 2 aqui no meio da demonstração, ia ficar pesado, né? Então, quando a gente separa o nosso problema em casos, né? E a gente resolve os casos primeiro, nosso problema se torna mais simples, né? Isso não só na matemática, na vida. Às vezes a gente quer resolver todos os nossos problemas de uma vez e a gente acaba se embolando, né? Na matemática não é diferente. Então, nós conseguimos provar aqui, né, que quando f de x é o seno de x, a derivada vai ser o cosseno. E é muito fofinho, né? Bom, guardem o lema 1 e o 2 no coração, que nós vamos precisar deles de novo agora, tá? Opa. Aqui. O que eu fiz? Ah, tá. Só diminuir as folhas aqui. Achei que eu tinha apagado tudo. Mas só um momento. Aí eu fiz o da derivada. Agora eu vou fazer um exemplo com vocês. Aí depois eu faço o do cosseno. Eu acho que eu apaguei uma folha, mas tudo bem, a gente volta a ela depois.
Deixa eu voltar ela aqui. Voltando aqui, gente, porque eu tinha apagado uma folha que não era para apagar. Vamos lá. Então, antes de fazer, a gente provou agora que f' de x é o cosseno de x quando a f for o seno, né? Da próxima, eu vou provar que se f de x é o cosseno, a f' de x é o menos seno. É a outra propriedade, tá? Aqui. Mas antes disso, eu quero calcular um exemplozinho com vocês, tá bom? Usando já essas propriedades que a gente tem. Bom, o que eu quero provar com vocês como exemplo agora é o seguinte. Calcular a derivada de y igual a f de x, sendo x quadrado, sendo seno de x, tá? É um produto e a gente quer a f' disso. A gente sabe a regra do produto, né? Para a derivada, não vai precisar por definição. A gente sabe o quê? Que é a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, derivada da primeira vezes a segunda função, mais a derivada da segunda função vezes a primeira, ok? A derivada de x quadrado, a gente já sabe que é 2x, né, da aula passada. E o seno fica a mesma coisa aqui. Esse termo fica igual, x quadrado. E qual é a derivada do seno? A gente acabou de calcular, né, e encontrar que ela é cosseno de x. Então, a derivada dessa f aqui, que a gente quer, é 2x seno de x mais x quadrado cosseno de x, tá? Vocês não vão precisar ficar toda hora demonstrando quando precisa que a derivada do seno é o cosseno. Então, quando a gente prova uma vez, entende, a gente já pode usar, né? Então, era esse exemplo que eu queria fazer com vocês. Bem simples, né? Bom, então agora, vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade me fala essa aqui, né? Se o f de x é o cosseno, então eu vou demonstrar que a derivada do cosseno é menos o seno, tá? Que é o que eu fiz aqui. Bom, a f' de x, por definição, né, quando a função for o cosseno, é cosseno de x mais h menos cosseno de x sobre h, tá? Mas, assim como eu tenho uma expressão para o seno, eu tenho uma expressão para o cosseno de x mais h também, tá? Essa expressão é dada por cosseno de x, cosseno de h, muda o sinal, seno de x vezes seno de h. Essa aqui também vai estar demonstrada no material que eu vou passar para vocês, tá? Então, não se preocupem, vou chamar de 2 estrelinhas para a gente usar aqui agora, tá? Então, vai ficar limite. Opa, como eu coloquei a caneta mais grossa aqui, vou escrever embaixo para não cortar a expressão, tá? Limite de h tendendo a zero. Aonde tem cosseno de x mais h, eu vou substituir por 2 estrelinhas. Então, cosseno de x, cosseno de h, menos seno de x, seno de h, menos esse cosseno de x sobre h, né? Não vamos esquecer nenhum termo. Ó, nessa expressão, né? Nessa expressão toda, nessa razão, eu tenho cosseno de x nesse termo e aqui. Então, eu vou colocar eles em evidência. Tá? Então, vai ficar cosseno de x, cosseno de h, menos 1, tá? E sobrou essa expressão aqui, que eu vou deixar ela bonitinha. Aqui, vou copiar, tá? Certo? Bom, e essa diferença aqui, eu posso escrever assim, posso quebrar, né? Opa! Posso quebrar aqui e aqui, certo? Note que esses dois termos estão no mesmo limite. E aí, a mesma história do exercício anterior, para eu quebrar esse limite no limite da diferença, eu tenho que
garantir a existência do limite de cada termo que eu quero quebrar, né? Mas note só, o limite depende de H, porque H está tendendo a zero. Esse cara aqui não depende de H, então, de novo, ele funciona como se fosse uma constante, vai ficar ali quietinho. E esse aqui vai para zero, que é o nosso lema 2 de novo, né? Aqui o lema 2. Então, zero vezes cosseno. Então, esse termo aqui vai para zero vezes cosseno, que não tem problema nenhum, né? Esse cara aqui, gente, é seno. E esse cara aqui, o limite dele para H tendendo a zero é o lema 1, que nós provamos que vai para 1. Então, isso aqui está indo para seno de x vezes 1, né? Porque esse seno aqui não depende de H, tá? Então, eu posso quebrar o limite da diferença na diferença dos limites e essas diferenças estão indo para esses valores. Ora, esse cara é zero e esse aqui é o menos seno. Que é exatamente o que a gente queria, né? Então, veja que poderosos são os dois leminhas, que são exemplos relativamente simples de limite que a gente já tá careca de ver, né? Bom, e aí eu quero que vocês façam para entregar. Não estou esquecendo desses exercícios, viu? Aliás, quem não está entregando não tá diminuindo um pouco os pontinhos de vocês na lista. Exercício aqui, ó. Fazer até com a caneta colorida. Para entregar. Que é, se a f de x for tangente de x, então a derivada dela vai ser secante ao quadrado de x. Isso que eu quero que vocês mostrem para mim, tá bom? E vai ser para entregar. Aliás, eu dei até uma dica aqui, ó, que eu sou muito boazinha. Usa a regra do quociente e as propriedades 1 e 2 anteriores. Por quê? Porque f de x sendo a tangente, ó, já tô fazendo. A tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, não é? É uma razão, a gente sabe a derivada da razão, ou seja, a gente não vai precisar da definição de limite aqui, como a gente usou para derivar o cosseno e o seno, né? E a gente sabe a regra do produto e a gente sabe tanto a derivada do seno como a do cosseno que nós vamos precisar para a regra do produto. Então, é uma coisa diretamente algébrica, não precisa de limite nem de nada, tá bom? E aí, gente, eu não vou fazer, mas vocês podem encontrar em qualquer livro de cálculo é feito, e vocês podem me procurar ou procurar a coordenação, caso vocês tenham algum problema, de derivadas de outras relações de outras funções trigonométricas. A derivada da cossecante, que vai ser menos cossecante vezes cotangente, a derivada da secante, que vai ser secante vezes tangente, a derivada da cotangente vai ser menos cossecante ao quadrado, que vocês podem também tentar em casa, tá? Não precisa entregar esses três, só esse aqui, mas seria muito bom porque vocês têm um trauma absurdo com trigonometria, né? Então, quando a gente, é o que eu falei no começo da aula, quando a gente conhece os nossos problemas, né? A gente divide ele em problemas menores e sai resolvendo cada pedacinho até que a gente não tenha mais problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Agora, deixa eu ver se eu peguei mais algum exemplo para calcular com vocês. Eu não sei porque que ele não quer ir embora, agora ele foi. Deixa eu apagar esse daqui também, esse aqui também que a gente já viu. E agora a gente vai falar, eu adoro, a aula já tá acabando. A regra da cadeia, eu acho a regra da cadeia muito bonitinha. Então ela, junto com todas as propriedades de derivada de soma, de produto, de diferença, de razão entre funções, ele vem fechar aqui
um rol de propriedades que fala assim, gente, agora a gente vai conseguir derivar qualquer coisa que eu quiser, entendeu? O que vocês quiserem, tá? Aí só para lembrar, vocês sabem que eu faço uma novelinha antes, né? Mas é que eu não sei até que ponto vocês viram no ensino médio. Relembrar o que é uma composta de funções, né? Eu tenho, só lembrando, eu já falei com vocês sobre isso, mas não custa falar de novo, né? Como que a gente tem uma função de A em B, né? E uma G de C, desde que ele esteja contido em D, né? Em D. E eu quero a composta dessas duas. Bom, a composta vai estar assim. C contido em B e em D. Né? Por isso, aqui eu tenho de A em B, eu tenho a F. E de C em D, eu tenho a G. Por isso que é importante que eu coloquei que podia ser um C, desde que ele estivesse contido no contradomínio da F, né? Porque senão a gente não pode definir. Podia já ser o B todo, mas podia ser um pedacinho menor do B, desde que ele esteja no contradomínio, né? E aí a definição da composta é G bola F de X. Ou seja, se eu pegar um X aqui, eu vou aplicar F de X. A F de X vai cair dentro do C, né? E aí esse é um valor dentro do C, que é o domínio da G, então a gente pode aplicar a G nesse ponto F de X, tá bom? E aí, a nossa regra da cadeia fala o seguinte, olha, gente, quando a gente tiver funções que são compostas, estou chamando de Gzão aqui, porque uma composta é mais fácil da gente trabalhar, tá? Quando a minha função for uma composta, eu vou conseguir sim... Opa! Eu vou ainda conseguir a derivada dessa função aqui, tá? Porque G bola F é uma função, composta de duas funções é uma função, né? E é isso que a regra da cadeia fala pra gente, tá? Então, vamos entender qual é a expressão. A gente não tinha expressão que a derivada da soma era a soma das derivadas, da diferença era a diferença das derivadas. No produto, a gente tinha... No produto e da razão, a gente tinha aquelas expressões mais diferentes que nós encontramos. E essa daqui, da regra da cadeia, não é diferente, tá? Então, a gente vai demonstrar também que a regra da cadeia, de fato, a expressão que a gente vai ter da derivada de uma composta é dada por esse termo, né? Por essa expressão, e nós vamos demonstrar isso. Mas primeiro, a gente vai ver que o enunciado do teorema, eu preciso de alguns ingredientes, né? Eu preciso que a F, então eu vou ter a F de A, B contido em C, né? A G de B contido em C em D, tá? Então, eu quero que a F seja derivável em X, né? E a G seja derivável em F de X, né? Porque lembra que eu pego o X, levo na F de X e levo o F de X no G da F de X, tá? Então, estou aplicando o X, o ponto X, F do ponto X e G do ponto F de X, tá? Na composta. Tá? Então, eu preciso desses ingredientes e eu vou chamar a minha composta G bola F de Gzão, tá? É isso que eu tô falando aqui. Bom, eu falo assim, se a F for derivável em X e a G for derivável em F de X, então vai existir a derivada da Gzão de X. E essa derivada vai ser essa expressão. Essa expressão está falando o que para mim? A Gzão é uma composta. Vai ser a derivada da G aplicada na F
vezes a derivada da função que está dentro. É só isso. Essa é a expressão que a gente vai provar. Então, na verdade, eu estou fazendo o quê? A derivada da função que está de fora, que é g, vezes a derivada da função que está dentro. Só com um detalhe, que a derivada da função que está de fora tem que ser aplicada na f de x e não em x, tá bom? Porque o x está aqui, ó, no domínio da f e não no domínio da g. No domínio da g, quem está lá é a f de x, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a única coisa que a gente vai usar aqui... só um detalhe, nas notas de aula... eu fiz uma dicasinha para vocês guardarem aqui, tá? Derivada da função de dentro vezes a derivada da função de fora aplicada na f. Não esqueça que é aplicada na f, tá bom? E aí, antes de demonstrar, eu vou até copiar aqui, se eu tenho gzão de x. Opa! Se eu tenho gzão de x, sendo a g bola f de x, antes de demonstrar a regra da cadeia, a gente vai fazer uns exemplos, tá? Só para se acostumar. A regra da cadeia me fala, nas condições que f é derivável em x e g é derivável em f de x, a regra da cadeia dessa composta vai ser a derivada da função que está de fora, aplicada na que está dentro, vezes a derivada da que está dentro, aplicada em x, tá? A gente podia colocar também na notação de d de x, g de x, tá? Que vai ser d dx de g aplicada em f de x, vezes a derivada d dx de f de x, tá? Só para a gente se acostumar também com essa notação. Tudo bem? Ok, então, vamos ver uns exemplos antes da demonstração da regra da cadeia. Inclusive, uma delas já usa o seno que a gente provou anteriormente, tá? Deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Opa. Ok, vamos lá. E aí foi o que eu disse, até coloquei um menininho feliz aqui, falando, ó, agora a gente vai poder derivar, quando existir, né, todas as funções do mundo todinho, do mundo inteirinho, né, junto com esse rol de propriedades que a gente tem de derivada. Então, vamos lá, ó, vamos pegar essa daqui. Antes da demonstração, vamos ver esses dois exemplos. O exemplo 1 me fala, derive essa função aqui. Aí, vocês iam falar, professora, isso daqui é isso aqui, né? Que a gente já aprendeu a derivada de x elevado a n. Mas note que não é a derivada do x elevado a n. Eu tenho uma outra função aqui, né? Que não é a identidade x. É x ao quadrado mais 1. Então, na verdade, eu não posso aplicar a derivada do x elevado a n direto aqui, porque eu tenho composta. O valor vai dar diferente, tá? Como que a gente encontra aqui? Se você pensar que g de x é x elevado a meio, e a f de x ser x quadrado mais 1, qual que é a g bola f de x nesse caso? É a g de x quadrado mais 1, porque o f de x eu chamei de x quadrado mais 1. Então, eu estou falando assim, aonde tiver x na função g, eu vou substituir por x quadrado mais 1. Então, isso aqui
elevado a meio. Ah, gente, olha, então isso aqui é uma G bola F. É uma composta, né? Não esqueçam disso. Quando tem composta, vocês têm que usar a regra da cadeia, porque dá diferença, tá? No resultado. Ok? Aliás, é por isso que essa propriedade existe e está demonstrada. Se está demonstrada é verdade, né? E a gente, acabando esses dois exemplos, nós vamos ver a demonstração. Bom, a regra da cadeia me fala... Opa, cadeia. Então, essa daqui vai ser a nossa Gzão de x, ou Fão. Ah, Fão, né? Porque eu já chamei de Fão aqui. Aqui, né? Que eu chamei de Fão de x. Ela é uma composta. E pela regra da cadeia, a derivada da composta é a derivada da g, da função que está de fora, aplicada na que está dentro, vezes a derivada da que está dentro, certo? Então, quem que é a derivada de g? A g de x é x elevado a meio. A gente sabe que a derivada dela cai o expoente, né? Meio x, e o expoente a gente tira 1. Então, isso aqui é meio x a menos meio, que dá para simplificar como 1 sobre 2x elevado a meio, que é 1 sobre 2 raiz de x, tá? Mas esse é o valor da g' de x. E eu não quero g' de x, eu quero g' da f de x, que é a g' que a gente achou, que é outra função, né? A gente viu que derivada de funções, o resultado também é função. Eu quero aplicada em x² mais 1. Então, aonde tiver x na expressão de g' de x, eu tenho que trocar por x² mais 1. Então, na verdade, é esse cara aqui. Ó como a diferença é grande, né? Certo? Então, esse cara aqui é esse pedaço aqui. 1 sobre 2, x² mais 1. Que multiplica a derivada da f em x, que é a derivada da f aqui, que é 2x, tá? Então, eu posso simplificar esse 2 com esse 2 e a gente chega nessa expressão. Fizemos. Acabou o problema, não precisei de limite, nada, tá? Então, a única coisa que vocês têm que prestar muita atenção a partir de agora, quando vocês forem calcular uma derivada, é perceber se aquela função é uma composta. Se for composta, vocês têm que separar elas em duas, né? E identificar quem é a G, quem é a F, e aplicar a regra da cadeia, tá? Bom, vamos lá. Próximo exemplo. Próximo exemplo. Derivar a função f de x seno de x ao quadrado, tá? Nota que não é seno de x, é seno de x ao quadrado, ou seja, se eu chamar g de seno de x e f de x ao quadrado, vocês vão perceber que a f de x nada mais é que g bola f de x, que é g de x ao quadrado, então é seno de x ao quadrado, tá? Então, composta, se eu quero derivar f' de x, regra da cadeia, porque é uma composta, tá? E aí, nada mais é que a derivada da primeira, da derivada da função que está de fora, aplicada na f, vezes a derivada da função que está dentro, aplicada em x, tá? Bom, de novo, quem é g de x? É seno de x. E no começo da aula, a gente aprendeu que a derivada do seno é o cosseno. Mas eu não quero g' aplicada em x. Eu quero a g' aplicada em f de x, né? Aqui, ó. Então, eu quero g' de x², então eu quero cosseno de x ao quadrado. Porque o g' é o cosseno aplicado em x², tá? A f de x é x².
A derivada dela em x, que é o que eu quero, né? Eu quero em x, aplicado em x, é 2x. Então, aqui vai ser cosseno de x ao quadrado vezes 2x. E acabou. A regra da cadeia é muito tranquila, assim como as outras propriedades de derivadas, que ajudam muito a gente não ficar dependendo do limite, né? Ok, então agora, como a gente aprendeu a usar a expressão, agora eu convido vocês para, de fato, ver, enxergar que a regra da composta é, de fato, essa expressão que a gente deu no enunciado do teorema, então é por isso que nós vamos demonstrar, tá bom? A demonstração é muito simples, é um pouquinho técnica, mas eu vou fazer tudo com vocês, então não tem problema nenhum. Ok? Eu vou dar uma resumida aqui no canto, porque as anotações que eu fizer nessa parte branca, eu não quero apagar porque tem uma continuação para finalizar a aula, tá bom? Ó, é o seguinte. Eu tenho, então, a Gzona de x. Tá muito fininha essa. Vou aumentar um pouquinho. Eu tenho a Gzona de x sendo a G bola F de x do enunciado, tá? Eu quero mostrar aquela expressão que a gente está usando nos exemplos, que a derivada da composta é dada por esse caso. Então, eu quero mostrar, tá? Bom, vamos lá. Bom, a Gzona de x, apesar de ser uma composta, ela é uma função. Se eu quero derivar ela, eu vou aplicar uma das definições do limite, né, que a gente tem. Opa, deixa eu fazer uma passagem a mais aqui. Que vai ser Gzona de x mais h menos Gzona de x sobre h. Mas a Gzona é G bola F. Então, eu posso escrever assim. G bola F de x mais h menos G bola F de x sobre h. Aqui só estou aplicando definição, né, gente? Bom, eu vou pedir para vocês, tá? Aliás, dá para eu simplificar mais um pouquinho, fazer uma passagem a mais. Ninguém morre por causa disso, né? Assim. Só tô melhorando aquela última passagem, tá? Aí eu vou pedir para vocês fazerem, chamar f de x de u, tá? Vou chamar u de f de x, tá? E chamar de du f de x mais h menos f de x, tá bom? Por que eu estou chamando du? Porque é uma variação da função u de x, que eu chamei de f, que eu coloquei f, tá bom? Então, como variação, a gente conversou na aula passada, a gente usa a expressãozinha de variação, tá bom? Então, gente, a partir disso, como eu quero fazer umas mudanças aqui, daqui para cá, nesse limite, tá? Se a Gzona de x é G bola F de x, e eu chamei f de x de u, então, G bola F de x, eu posso escrever como G de u, né? Porque eu estou chamando f de x de u, tá bom? Que é aqui que eu escrevi. E Gzão de x mais h, por definição, é G bola F de x mais h, né? Que eu posso escrever dessa forma aqui, mas por estrelinha, se o du vale f de x mais h menos f de x, o f de x mais h pode ser escrito como du mais f de x. Só passei o f de x para o outro lado, aqui no outro membro, tá bom? Então, eu tenho
que g de f de x mais h vai ser g de u, esse é o u, né? U mais du. Foi isso que eu escrevi aqui, tá? Tô só substituindo aqui nas expressões que eu tinha, essa mudança de variável que eu fiz, tá? Outra coisa, note que se o u eu chamei de f de x, né? E nota que o du, que eu chamei de f de x mais h menos f de x, ele depende do h, né? Ou seja, no meu limite, quando o h tende a zero, né, que eu tenho aqui na expressão da definição, o meu du vai tender a zero também, né? Porque vai tender a zero, isso aqui vai para f de x, menos f de x também vai para zero, tá bom? Só lembrem desses detalhezinhos. Bom, voltando para essa minha expressão que eu tenho aqui, tá? Eu cheguei toda nessa mudança de variável que eu fiz, h tendendo a zero, g, f de x mais h vai ser quem? O f de x mais h a gente viu que é u mais du. Então, g de u mais du menos g de u sobre h. Só simplifiquei a expressão, tá bom? Bom, a gente tem que analisar dois casos. Se o du for zero, exatamente zero, porque a gente sabe que quando o h tende a zero, o du tende a zero. Mas você sabe que a gente já viu, né, por definição de limite, que falar que alguém tende a zero não significa exatamente que ele é o zero. Ele pode ser valores muito próximos de zero. Então, aqui eu vou quebrar em dois casos esse limite. Quando o du for zero e quando o du for diferente de zero, ou seja, está chegando em valores próximos de zero, tá? Bom, se o du for zero, isso aqui já zera direto. Então, não tem nada para eu aprender, nada que me ajude aqui. Agora, o caso legal tá quando o du for diferente de zero, tá bom? E é por isso que eu vou fazer ele aqui. Bom, se o du for diferente de zero, o que eu vou ter? Eu vou pegar essa expressão, vou colocar aqui, ó, se du, estou analisando o caso du diferente de zero, ou seja, ele tende a zero, mas são valores próximos de zero, tá? Essa expressão eu vou pedir para a gente fazer uma mágica. Uma mágica que a gente já está careca de saber, que é multiplicar esse termo por 1, mas aquele 1 esquisito. O nosso 1 agora é a expressão du sobre du. Esse du que a gente tinha chamado aqui, né? É uma diferença de valores, né? Então, ele sobre ele dá 1, né? Desculpa, é uma diferença de valores que é diferente de zero, né? Porque o h tende a zero, mas não significa que ele é zero, né? Ok, então agora, desculpa minha voz, eu vou fazer o seguinte, gu mais du menos g de u sobre du vezes du sobre h. Eu só coloquei esse du para cá e esse h para cá, tá bom? Vamos lá. Tá acabando já. Então, ó, não precisem se desesperar, porque essa última parte aqui já tá aqui, ó. Tá aqui, tá? Olha só. Então, eu peguei o du que estava aqui embaixo, coloquei aqui, e o h eu coloquei aqui, tá? E eu tenho esse produto, certo? Bom, mas lembra como eu tinha falado para vocês que quando o h tendia a zero, o du tendia a zero também, né? Porque ó, o du aqui. Quando h tende a zero, isso aqui tende a f de x menos f de x. Então, gente, essa primeira expressão nada mais é que a derivada de g aplicada na f. Quando h tende a zero, du tende a zero, né? E quando h tende a zero, essa é a expressão da f' de x.
né? Essa é a expressão da f' de x. E por hipótese, a função f, ela é derivável em x, né? E por hipótese, a função g é derivável em f de x. Então, esses termos existem e eu posso quebrar no limite do produto. Só que o dessa expressão, como a gente viu, já vai para a g' aplicada em f, e esse aqui já vai para f' de x, que é exatamente a expressão que a gente queria demonstrar. Isso aqui é muito bonitinho, tá bom? Bom, então a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu vou entregar um material para vocês complementar sobre funções trigonométricas, as construções do seno de um ângulo até ele virar uma função. Vocês vão ler, né, tirar dúvidas com a gente e vai ajudar vocês para calcular a lista de exercício de regras de funções, de derivada de funções trigonométricas e a regra da cadeia. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E beijos e bons estudos!